Vou falar com a câmera, tá? Tá. Oi, família Zoeira. Bom, tô aqui com o Zoeirinha. Zoeirinha tá dodói, tá com febre. Não foi, meu filho? Foi no médico? Foi no médico, é. Bom, antes de eu botar a matéria completa, que tá muito legal. Ó, papai, fogo. Fala, fogo. Fogo. Então, antes de eu botar a matéria, curta, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, tá? A matéria tá comprida, então depois... Aliás, a matéria tá comprida, então eu não vou me estender muito depois, tá? Então vamos lá ver a matéria. Daqui a pouco eu volto pra trocar uma ideia com vocês. Vamos lá ver. Longas, vamos ao jogo de ontem do Botafogo, que começou antes da partida com a recepção que a torcida alvinegra deu ao time. Quero dar um depoimento, inclusive, sobre como as fake news podem impactar nas pessoas. Começaram a circular fake news ontem. Podemos já rodar as imagens da Rua de Fogo. Começaram a circular fake news nas redes sociais que uma verdadeira batalha campal aconteceu do lado de fora, entre torcedores chilenos e alvinegros. E amigos meus que estavam preocupados com aquilo, que até deixaram de ir ao jogo ou atrasaram, quando chegaram lá encontraram uma grande confraternização com chilenos e brasileiros nos bares. Como a fake news, cara, como são malditos aqueles que espalham mentiras por aí. Espero que você não tenha sido impactado por isso. Ontem, a caminho do Newton Santos, meus amigos ficaram muito preocupados. Chegaram lá e viram um grande clima amistoso. E o Botafogo foi recepcionado dessa forma pela sua torcida. A casa estava cheia, estava lindo o estádio Newton Santos ontem. 36 mil pessoas. Com a torcida visitante fazendo barulho. Presente no estádio, assim, que é legal, que a gente gosta, né? Teve mosaico, como é uma tradição da torcida do Botafogo. Espetacular, né? Aliás, é um melhor que o outro desde os últimos 2 anos, né? É um melhor do que o outro. Esse aí, com direito o olho lá, é muito, muito bem feito, olha lá. É um melhor que o outro. O Botafogo dá aula de mosaico, né? No Newton Santos. É um melhor do que o outro. E aí veio a partida, cara. Marcada por muita tensão, né? Porque era um jogo eliminatório. Quem perdesse ontem ficaria pelo caminho. Exatamente. Foi um jogo tenso desde o início, né, Coutinho? O Botafogo tentava propor o jogo, Laú se defendia, fazia muita falta, parava o jogo. O Botafogo teve essa chance com o Cuiabano, até que vem o lance da expulsão do Jair, que muda a cara do jogo. Mas até ali, o Botafogo teve essas oportunidades. E Laú tentava sair também sem muito sucesso, mas não deixava o Botafogo se estabelecer. Aí esse é o lance do Jair, que vai levá-lo ao cartão vermelho, e aí que muda a cara do jogo, toda a concepção, e começam a aparecer os destaques do jogo, na adversidade. Verdade. E, assim, chamou a atenção para mim como o time chileno parece que quando percebeu que ia ter que ser o protagonista do jogo, né? Não sabia bem o que fazer, né? Não sabia bem o que fazer. Como você bem falou, Led, o início do jogo é um jogo que até surpreendeu a muita gente, porque se esperava, como o empate era da Universidade de Chile, se esperava esse é o gol, né? Arthur, cruzamento do Savarino, jogada muito bem construída. Cabeceio, aliás, é um ponto que a gente tem que exaltar, que o Botafogo ficou com um jogador a menos, mas não ficou marcando dentro da própria área, jogando por uma bola o tempo inteiro, não. O Botafogo até adiantava a marcação em alguns momentos. O Arthur se juntava ao Igor Jesus para pressionar. Inclusive, a origem do gol é assim. Eles pressionam, vem uma ligação direta do goleiro, o Vitinho rebate. E aí o Botafogo tem mais jogadores no campo de ataque, né? Para conseguir se conectarem ali. O Savarino recebe a bola do Arthur e faz o cruzamento para o Igor Jesus. Mas a Universidade de Chile começa o jogo até de maneira agressiva, né? Tentando marcar o Botafogo no campo de ataque, tentando ter a bola também. Era um jogo que não tinha dono até aquele momento. Olha essa arrancada do Igor Jesus. Esse gol foi o melhor em campo. Esse gol vai ser anulado por um toque na mão dele, né? Revisto pelo VAR. O toque acontece, não tem nenhuma dúvida, né? Uma pena. Mas assim, não apaga a arrancada, o pique que ele dá e a fome com que ele jogou ontem. Não, e o discernimento com o qual ele faz o passe, né, cara? A quantidade de contra-ataques que ele e o Arthur conseguiram ganhar duelo, mesmo em inferioridade. Às vezes era 2 contra 4, 2 Foi uma contra 5. atuação monstruosa. Ele jogou... Eu vou te falar, se o Ancelotti, que estava lá, ainda fosse treinador do Real Madrid, ele não só convocava, mas pensava, quem é esse jogador aí que eu vou levar, cara? Vou levar pro meu time, jogou demais. Eu destacaria mais, ele jogou muito, foi o melhor jogador, mas eu destacaria o Savarino, jogou muito bem também. Gregory é um monstro de jogador, é impressionante. Muito regular, né? Como ele é regular, como ele se adapta àquela função lá, ele consegue se desdobrar. E o Vitinho, hein? Tem feito bons jogos o Vitinho. Perfeito. Bons jogos. Principalmente depois que o Arthur... O Arthur não, eu sempre chamo o Renato de Arthur. O Arthur também jogou bem. O Arthur jogou bem. O Renato Paiva fez com que ele atacasse mais vezes por dentro também, né? O Vitinho tem feito bem. Ele tá marcando bem. Ele faz gol, marca bem, sai para atacar na hora certa, entende bem, tá se entrosando bem com o Arthur ali pelo lado direito. Mas acho que o Botafogo fez um jogo basicamente impecável quando ficou com a menos. Teve a bola na trave do Arangues no início do segundo tempo e depois uma cabeçada do Poblete que a bola passa na frente do gol.
Mas, assim, muito pouco para uma equipe que teve um jogador a mais durante mais de 90 minutos. Como o Botafogo segurava a bola na frente no final, cara. Embora o Botafogo tenha jogado muito bem e as entrevistas foram curiosas, porque os jogadores falaram abertamente sobre isso. Como, por acaso, o Botafogo é exemplo do que havia feito no Monumental, jogou até melhor quando teve um a menos. Mas eu queria saber do Grafa. O que você acha que o Jair vai ouvir? Roda a imagem. O que você acha que o jovem Jair vai ouvir por causa de uma expulsão que não poderia ter acontecido, né? Foi uma expulsão muito tola, como foi também tola do Gregory no comecinho do jogo lá em Buenos Aires. Ele deve agradecer muito aos companheiros por ter conseguido a vitória, por ter conseguido a classificação, porque realmente se não consegue a classificação, cairia tudo nas costas do garoto, né? Por conta da expulsão e um lance ali totalmente... alguns segundos ali, milésimos de segundos que você perde o time do jogo, porque ele tá com a bola dominada, adianta. Você acha que a ansiedade... Ansiedade, medo de perder a bola, de ter um contra-ataque. Acho que por ser um jogador de defesa tá saindo ali. Mas são coisas que acontecem na vida dos atletas, principalmente dos jovens. Acho que o Botafogo tem que ter paciência, o torcedor tem que ter paciência com o atleta, que é uma promessa, é um jogador que pode ajudar muito o Botafogo. Mas passa milhões, deve estar passando ainda milhões de coisas na cabeça dele ainda. Imagina como é que foi a noite desse menino, como é que foi a ansiedade dele até o final do jogo, esperar o apito final para decretar a vitória, mas não pode sacrificar de maneira alguma. Excesso de vontade ali no lance, queria sair jogando, ajudar a equipe e acabou prejudicando. Cara, e assim, o Renato Paiva, que é telespectador do Seleção, já tinha participado do programa quando era treinador do Bahia e volta amanhã ao Seleção. Ele é nosso convidado especial. A gente vai falar, evidentemente, da rodada no programa de amanhã e muito com ele também. O crescimento do trabalho dele. Está muito bem. Cada vez ajustando mais o Botafogo. Engraçado que 2 semanas atrás a galera queria demissão depois de 10 jogos. Mas é o torcedor, enfim, é o jeito do torcedor, é a cobrança. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, cara. E o time tem evoluído. Tudo bem, perdeu pro Capital, era um jogo à parte, estava resolvido. Empatou com o Flamengo, fez um jogo bem equilibrado com o Flamengo. Muito bem. E assim, né, pra mim, a evolução do trabalho, como você está citando, é nítida. Por quê? Nítida. Você olha o Botafogo do início, os primeiros jogos com o Renato Paiva, era um time que se entendia exatamente como o time queria atacar, como queria jogar, mas era um time que tinha problemas para recompor, tinha problemas quando tinha que marcar mais atrás, às vezes não tinha uma marcação tão firme, às vezes os setores não ficavam tão próximos. Isso foi melhorando com o tempo. A gente olha, por exemplo, o Botafogo e Inter. Foi um jogo em que o Inter, o resultado foi 4-0, mas foi legal que o próprio Renato Paiva citou. Olha, hoje o resultado foi melhor que a atuação. E ele tinha razão, porque a gente pega o primeiro tempo daquele jogo, o Inter, até o Botafogo fazer o segundo gol, era inclusive superior ao Botafogo na partida. E o time foi se corrigindo ao longo do tempo. O jogo de ontem, pra mim, cara, não existe uma equipe. O time pode ter caráter, pode ter personalidade. O Grafa pode falar isso muito melhor do que eu, vivenciou vestiário, profissional, sabe muito bem o que é isso. Pode ter vontade, pode ser unido. Não existe um time com jogador a menos, desde os 15 do primeiro tempo, conseguir competir, conseguir jogar da forma que o Botafogo jogou, sem ser organizado. Só a vontade, cara, quando bater 20 do segundo tempo, 25, você vai morrer. Vai ficar pregado, você não vai conseguir mais competir. Isso não aconteceu com o Botafogo ontem. Por quê? Porque tinha organização. Quando o Botafogo, o jogo estava 0-0, o Botafogo estava jogando ali com as 2 linhas de 4, mais o Igor Jesus na frente, o Arthur, várias e várias vezes, subia a pressão junto com o Igor Jesus. E aí o jogador que estava mais próximo do setor do Arthur dava uma chegadinha pro lado para ocupar aquele setor. Depois do 1-0, o time passou a defender mais próximo da própria área. Mas sempre com os jogadores de lado de campo impedindo que os laterais saíssem muito para fazer a marcação longe da área e se distanciassem dos zagueiros. Quando tinha a bola, aparecia a gente para jogar. O Marlon Freitas, por exemplo, que era o primeiro volante, finalizou uma bola, quase fez um gol no segundo tempo. Voltou a jogar bem também. Então, assim, não é só caráter, não é só entrega, não é só companheirismo, né? É aquela fortaleza dos jogadores. Há também organização. Esse time está crescendo, o trabalho está crescendo. Eu me sinto até constrangido de fazer uma análise sobre quem completou ontem 16 jogos. 16 jogos. Chegou já com a temporada em andamento, mal teve tempo, assim, de ter período para erro, porque, cara, é fundamental, né? Tentativa e erro no começo de trabalho. Mal teve tempo. Já estreia, fez um amistoso com o Novo Horizontino, já estreia contra o Palmeiras em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, testando um time que tinha Patrick de Paula como uma novidade, jogou bem, implementada por ele, depois já não deu mais tanto certo, ele foi para outro rumo, aí ele vai perder Savarino, Matheus Martins, perde a zaga titular, né? Não tem Bastos nem Barbosa, começa a dar jogo para os jovens que demoraram um tempinho para se firmarem no time, aos poucos o Marlon foi ganhando corpo, arrumou a solução do Cuiabano ali pela esquerda. Eu não estou aqui dizendo que ele é um gênio. Ele não é nem um gênio e também não era um idiota, como muita gente fazia supor. Pelo comecinho do trabalho dele, e insisto, cara, não tem margem
para erro, para tentar um esquema que não funciona. É futebol, nem tudo que você vai testar vai dar certo. E olhando hoje, eu acho que claramente houve um exagero de quem pintou ele como alguém assim, incapaz de dirigir um time campeão da América. Insisto, acho que ele não é um gênio. Oi? Errou. Quem pensou isso? Botafogo está vivo em todas as competições. Vive em todas as competições. Tá vivo em todas as competições. E foi ganhando corpo, né? Assim, 16 jogos, gente. 16 jogos. 16 jogos. E se você tem uma dificuldade para olhar o jogo taticamente, como o Coutinho analisou agora, muito claramente, mas tem gente que não consegue, enfim. Pega individualmente, jogador a jogador, todos cresceram. Sim. Todos cresceram no último mês, digamos assim. Vitinho, os dois meninos da zaga, que o Jair ontem teve esse problema, mas estava jogando muito bem. David Ricardo, Barbosa ontem não estava 100%. Igor Jesus, Alex Tete, cara, todo mundo. Gregory, Marlon Freitas. Igor, não estou dizendo que o Botafogo é uma seleção, estou dizendo que os caras voltaram a jogar bem. Claro. Voltaram a jogar bem. Isso é claro. Isso não é só mérito deles e mérito do treinador. O treinador potencializou, está potencializando todo mundo de novo, cara. E tem jogadores nesse meio que chegaram esse ano. Claro, David Ricardo, Jair. E o banco que vai se adaptar é o time campeão da Libertadores brasileira. Arthur. E o banco é muito jovem. O banco do Botafogo esse ano, diferente do ano passado, ele é bom tecnicamente, mas ele é muito jovem. Então ele tem que lançar aos poucos os meninos. Então ele tem todo um contexto. Ele tem uma base do ano passado, mas é equipe diferente, que atua de forma diferente, que chegaram jogadores diferentes. A gente sabe que o Arthur não é o Luiz Henrique, é o Arthur. Não existe outro Luiz Henrique na América do Sul. Não existe outro Almada, não existem jogadores iguais. Aí tem que se readaptar. E o trabalho do Paiva, que já teve um bom trabalho no Bahia também, chegou sob muita desconfiança no Botafogo. Tá mostrando, tem que dar tempo. Aquele negócio que você falou, Lédio. A gente tem que ter paciência. O torcedor, a gente entende que o torcedor é emoção, que fala com o coração, quando a equipe não joga bem, perde. Mas tem que ter... Mas tem uma cultura da impaciência, assim, parece que assim... Não, hoje é tudo pra todo hoje. Todo mundo tem direito a um dia ruim, a uma semana ruim, a um momento ruim, né? Todo mundo. Não é possível que você, na sua profissão, não tenha um dia ruim. Não é possível. Senão você seria o Lédio Carmona. Então, não, muito pelo contrário. Todo mundo tem direito a um dia infeliz, a um dia ruim. Mas no futebol, cara, não tem margem. Assim. Se você tem 2 jogos ruins, você já vira um imbecil aqui no Brasil. O torcedor, você até entende que o torcedor está torcendo, ele não trabalha com isso, ele está torcendo. A profissão dele é torcer. Então, a palavra já diz, torcer, ele está torcendo. Agora, o cara da imprensa, então, eu já vi muita gente falar, quando o Paiva chegou, começou a dar errado, porque ele trabalhou no Toluca, ele ficou em primeiro lugar na classificação geral da Liga Mexicana, que é um campeonato dificílimo. Aí vai pro mata-mata eliminado, o trabalho dele foi ruim. Cara, ele foi o primeiro no geral, cara. É um mata-mata. Acontece. Tudo pode acontecer. Pô, aí o trabalho dele não foi bom no Toluca. Vai nos mexicanos, pergunta se o trabalho dele não foi bom. Vamos ouvi-lo. Estamos falando dele, vamos ouvir o próprio aqui, depois da classificação de ontem, no Newton. Disseram-me ali dentro que nós jogámos com 10 um monte de tempo que jogámos com 10. Não jogámos, não. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. Porque, de facto, a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Começámos a ganhar o jogo na recepção que tivemos no autocarro quando aqui chegou. Um mosaico fantástico, gerar um ambiente de grande apoio e também de alguma intimidação ao adversário, perceber onde está e onde veio jogar. E depois, naquele momento em que era mais fácil entrar em descrença, não acreditar, dizer aí outra vez, foi um momento em que eles equilibraram o jogo da forma que equilibraram. Um apoio constante durante os 90 e muitos minutos e de facto era para mim praticamente impossível ganhar este jogo ou manter esta vantagem durante o jogo se não fosse o 12º primeiro e depois o 11º jogador desta equipa. Portanto, a primeira palavra é de agradecimento do fundo do meu coração para a torcida, para o trabalho que fez antes e durante o jogo. Foram fundamentais. Pois é uma vitória que demonstra muito a marca deste grupo de jogadores. Já não é a primeira vez que isto acontece, já não é a primeira vez que acontece em momentos de grande tensão, em momentos de grande decisão, e de facto isto demonstra a capacidade de acreditar, a capacidade de lutar e a capacidade de defender este escudo da estrela solitária. Cara, eu queria falar um pouco da torcida do Botafogo, porque ela faz parte desse coração de campeão. Não é só
o dono que comprou, o dinheiro que injetou, os jogadores que entram em campo, né? A torcida do Botafogo fez no ano passado a maior invasão internacional em número de gente da história do futebol, né? Da qual você tem notícia, a qual eu venho chamando de a invasão monumental. E por que eu falo dela? Porque é uma torcida que se habituou a ser achincalhada, né? Falar da torcida do Corinthians, do Flamengo é chover no molhado. Fala-se o tempo todo da fidelidade dos corintianos, de como eles lotam o estádio, da grandiosidade, de como o Flamengo movimenta a gente Brasil afora, dos vascaínos, de como os vascaínos há anos carregam o time nas costas. E o Botafogo é zoado. É a torcida que cabe em Kombi, que é a torcida do Chororô. Então eles se habituaram a ser muito esculachados, na minha opinião, ao longo dos anos. E olha o que essa torcida fez no ano passado. E ontem... eu não estava no Newton Santos, mas vendo pela televisão, no momento da expulsão, que é um momento tenso, a torcida do Botafogo se inflamou, cara, para apoiar o time. Foi bonito aquilo, cara. Então, assim, o coração de campeão não é só do time, cara, é do Botafogo como um todo. A torcida é muito, muito forte nessa caminhada do Botafogo. Ontem, muito duro, cara. Joga ontem muito duro, ontem da expulsão, cara. E a torcida enlouqueceu, no bom sentido, né, diante da expulsão do Jair. A torcida é apaixonada por esse Botafogo. Pelo clube, sim, mas por esse time. Esse time deu alegrias para a torcida que ela nunca imaginava ter nos últimos anos. E ela vai levar sempre no colo esse time, cara. E assim, se não houver esse comportamento nesses momentos de dificuldade, o jogador, ele também ele fica fica sem ter de onde tirar força, né? Porque, cara, deve ser muito sacrificante, né, Grafa? Você jogar com um jogador a menos desde os 15, desde os 25, 26 minutos ali do primeiro tempo, um jogo tenso, um jogo que te estressa mentalmente, que você precisa vencer. Se você não vencer, você tá fora. Mentalmente, o estresse é muito alto, porque você tem que se desdobrar, jogar fora da posição, como o Savarino jogou, recompor, jogar e repetir o que foi feito na Libertadores do ano passado. Não é fácil, não. Vai muito também do adversário também, que teve que... A Universidade, quando viu que tinha que ser protagonista, se complicou no jogo, e o Botafogo conseguiu assimilar bem a situação, assim como foi o ano passado contra o Atlético. Mas mentalmente o apoio do torcedor faz muita diferença para os jogadores em campo. Essas imagens aí que você viu, fake news, eu sou um cara que eu vejo rede social o tempo todo. Eu estava vendo. A única imagem que eu vi de rede social era um torcedor da Laú. Eu vi essa também. Da Laú, passando no meio da torcida do Botafogo, a torcida do Botafogo começou a perturbar. Pô. E aí alguém deu uma ideia para ele, cara, tira a camisa e sai daqui. Foi o que o cara fez. O cara tirou a camisa, seguiu o caminho dele, procurando o grupo dele de chilenos, ele estava perdido. Tirou a camisa e foi. Ninguém agrediu o cara. Ninguém agrediu o cara. Não, ele foi aconselhado a tirar a camisa. E ele seguiu. Eu não vi nenhuma outra imagem de nenhum conflito. Não, começaram a circular informações falsas, né? Meus amigos estavam a caminho do jogo, né? Grupo de torcedores e tal. E começaram a circular informações falsas de que estava um banho de sangue lá de fora do estádio. Isso e aí começou o papo, gente, então, ó, não saiam agora, não saiam agora. Aí um decidiu ir mesmo assim. Falou, ó, galera, tô chegando aqui, tá tudo na maior paz aqui. Inclusive, tô vendo chileno bebendo junto com o brasileiro, tudo na maior paz aqui do lado de fora. Venham. E meus amigos chegaram até atrasados, porque estavam circulando informações. Mas é isso, é o perigo do dia de hoje. Isso tem muito a ver com como as fake news elas são formadas, né? As pessoas pegam ali algumas informações que são verdadeiras. O que tinha de verdadeiro? Tinha muito chileno sem ingresso, né? Os caras fizeram aquela recepção maravilhosa pro time na véspera. E no ano passado, o último episódio que a gente teve assim no Rio de Janeiro foi trágico, né? Foi. Com a torcida dos torcedores do Penharol ano passado, também vieram em maior número em relação à quantidade de ingressos. Então aí você tem o somatório dos fatores determinantes para quem gosta de espalhar esse tipo de informação. Mas que bom que nada disso aconteceu. E realmente, a torcida do Botafogo tem que ser muito exaltada nesse sentido, né? Porque você precisando vencer um jogo dentro de casa, perde um jogador na metade do primeiro tempo, cara, qualquer um bota a mão na cabeça e pensa assim, já era, cara, não vai dar, o jogo tava duro. Sim, tava não duro. era o jogo que o Botafogo tava dominando amplamente, era pau a pau o jogo, a partir dali que o Botafogo começou a jogar. E aquele coitadismo, aquele derrotismo, né, que é o estereótipo, tá sendo chutado pro lado, né, cara? Tá sendo chutado, já não é de hoje, brasileiro, né? Se, sei lá, há 4 meses alguém falasse... o Ancelotti vai assumir a seleção brasileira e estará no Newton Santos, observando Botafogo e Laú. A gente ia dizer, fake news, para de fake news, né? Mas aconteceu. E o Igor Jesus aproveitou a chance e mandou um baita alô Ancelotti. Mandou um baita alô Ancelotti ontem no Newton Santos. A atuação dele ontem foi uma... É claro que nenhum jogador vai ser convocado por um jogo, mas ele já tem um histórico de seleção, chamado pelo Dorival Júnior.
Ninguém considerou injusta a ausência dele na lista de segunda-feira, vamos deixar claro, né? Não vamos ser oportunistas aqui. Ninguém na segunda-feira, cadê o Igor Jesus? A gente está comentando. Ele já tinha saído da lista O começo na da era do temporada Dorival. dele não foi das melhores. Exato, estamos comentando que a atuação dele ontem, diante do olhar do Ancelotti, Foi fantástico. pode contribuir para recolocá-lo no radar, porque a gente tem uma carência grande nessa posição e ele jogou muito ontem, Grafa. Jogou Impressionante, Grafa. muito pela situação do jogo, a dinâmica dele. É um jogador muito raçudo, muito forte fisicamente, tecnicamente tem boas decisões e vive um momento bom. Está recuperando um bom futebol que o credenciou a chegar à seleção ano passado. E, consequentemente, com a subida de produção do Botafogo, ele vai subir de produção também, certamente. Ele está no radar do Ancelotti. O Ancelotti estava lá ontem no Newton Santos, acompanhou. Certamente ele já deve ter ouvido falar dele, já sabia, já Ele tinha... estava na pré-lista até. Isso, ele estava na pré-lista, então, ou seja, ele só ratificou ali. Certamente, se ele continuar mantendo esse bom momento, jogando bem, não só marcando gols, mas jogando bem, a próxima convocação ele pode ser uma das novidades. O papo pré-programa que a gente estava tendo sem os microfones era de que estávamos decepcionados com o nível técnico do Campeonato Brasileiro. Já falei isso aqui. Nessa rodada, então, os jogos foram terríveis, Muito né? ruim. Galo e Mas o Corinthians. Brasileirão está em segundo plano ainda, por conta essas 10 primeiras Pode ser. rodadas, se a gente analisar... Ele é contaminado pelo calendário. Então, calendário de ser. Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil também. Acaba nessas primeiras rodadas, 10, 12 rodadas, que pode definir muita coisa no campeonato, mas os clubes ainda têm a mentalidade, o campeonato é longo, dá para recuperar. E a gente já vê que a briga está mais restrita na parte de cima. Ou seja, mas é normal a cada ano, por conta do grande número de vagas nas Copas, nos jogos de Sul-Americana e Libertadores, consequentemente Copa do Brasil, que o brasileiro, as primeiras rodadas, fica em segundo plano. Mas eu pergunto, porque ele nunca tinha visto um jogo na América do Sul, nunca foi ao Maracanã, vai hoje pela primeira vez, inclusive, nunca entrou no Maracanã, nunca tinha entrado no Newton Santos, nunca tinha visto um jogo aqui na América do Sul. O jogo de ontem, para vocês, teve um bom nível? Algo além do Igor Jesus que ele possa ter observado ali de útil para o trabalho dele? Eu acho que individualmente, sim. Ele viu alguns jogadores muito interessantes. Alguns que ele já conhece. Por exemplo, o Alex Telles é um jogador que ele conhece, com certeza. Agora, o Gregory é um jogador que... até porque joga na mesma função que ele jogava, né? Eu vou te falar que a convocação, para mim, deixou bem aberta a posição de goleiro. O John tá no bolo, para mim. Tinha muitos jogadores estrangeiros em campo. O Savarino, infelizmente, ele não pode pensar no Cara, mas assim, o John tá no bolo. Eu acho que tem um jogador que o Led destacou, que talvez não seja tão falado, mas que joga numa posição em que é carente da seleção. Não tem unanimidade. O lateral direito, o Vitinho. o Vitinho, sim. Vitinho jogou, por jogado exemplo, muito bem, Premier cara. League já. O Ancelotti talvez tenha algum conhecimento do Vitinho. Eu já tê-lo visto jogar a Premier League. Inclusive, se eu não estou enganado, quando ele treinava o Everton, o Vitinho já jogava já a Premier League. Posso estar enganado nisso. Eu queria saber a opinião dele sobre o Gregory. Até pela posição Acho que ele dele. conhece o Gregory? Não, acho que ele passou. Não, ele conhece porque ele viu. Ele viu um minuto do Gregory na final. Inclusive, ele comentou. O Kalash fez uma pergunta para ele na coletiva. 2 dias depois, ele falou que viu o lance. Ele chama Até porque o time dele iria enfrentar, né? O campeão sul-americano. E ontem, possivelmente, sim, né? sim. Faltou combinar Perdeu com o pro Pachuca. Mas o time dele iria enfrentar o campeão sul-americano. E ontem ele viu uma atuação fabulosa do Gregory. Mais uma. Infelizmente, o próprio Marlon também vem fazendo 2 anos e meio de Botafogo muito, muito consistente, com muita regularidade. Mas é uma posição que a gente tem muitas opções, né? Essa posição, inclusive ficou de fora nessa lista o João Gomes, por exemplo. O jogador que ele mais André. conhecia ontem era o Alan. Que ele treinou no Napoli e no Everton. O PC está me lembrando aqui, o PC Vasconcelos. O jogador que ele mais conhecia, que entrou no segundo tempo. É tudo novidade para ele. Ele tá com o trabalho que todo mundo queria, viu? Treinador da seleção, turistando no Rio de Janeiro, recebendo para isso e vendo jogador. Meu filho, quando o bicho não está vai assim, tem uma hora que vira um inferno. Não, mas ele vai passar por isso também. A hora que chegar o dia 5 de junho... mas esse começo tá sendo assim, ele tá conhecendo, vai conhecendo. E assim, tá mó lua de mel, né? Normal, até estrear, né? Agora, aí já leva uma porrada em Guayaquil, já empata em São Paulo com o Paraguai. Pessimista, não, a seleção brasileira, ele vai mudar da água pro vinho com 3 treinos a seleção? Agora, o começo dele é forte. Agora, se ele consegue 2 vitórias, então... eu acho que tem um detalhe. Gente, aqui a gente costuma ir. Aqui a gente tem pouco meio termo, né? Aqui só tem 2 categorias para técnico. O Renato Paiva é o grande exemplo. Ou ele é uma besta ou ele é um gênio. Não tem meio termo aqui no Brasil, né? Para técnico. Não tem. Então, por enquanto, ele tá na categoria gênio. Toma 2, 3 porradas já.
Eu só acho Já que tem- vai pra categoria eu B. só acho que Fora tem um Ancelotti, detalhe- pra que trazer esse Era melhor ter estrangeiro? trazido o Jorge Jesus. Era melhor ter trazido Jesus, não conhece nada do futebol brasileiro. O Dorival tava melhor. Agora, eu acho o seguinte, tem um detalhe que a gente tem que se atentar, que não há tempo para teste, né, gente? Vamos combinar que a gente está um ano da Copa do Mundo, são 4 convocações até a Copa do Mundo. Quem não foi teste, testado não. até Então, agora, mas aí, por exemplo- dificilmente será, né? Exatamente, quando a gente pensa em, ele foi lá observar quem? O jogo de ontem é o Igor Jesus. Foi ver o jogo. Acho que ele não Eu foi também assim, acho. Eu foi acho, ver o eu jogo. acho que a saída dele aos estádios tem a ver, é claro, com observar jogador. Ele tá fazendo Tem. uma imersão no Exatamente. futebol brasileiro. Ele cara. quer entender como a gente lida com o futebol, como a comunidade do futebol brasileiro lida com isso. O torcedor, a imprensa, os jogadores que não são convocáveis, como as equipes de fora do Brasil encaram equipes brasileiras, o comportamento da torcida quando ganha, quando perde. Tudo isso é muito importante para ele. E você jogou em vários países diferentes, né, Grafa? Você sabe que a cada lugar que você vai tem isso. Até aqui dentro do Brasil mesmo tem isso, né? Em alguns estados que você acaba andando. Então, eu acho assim, por mais que a gente tenha esse anseio, e talvez nas próximas convocações a gente veja até alguma novidade do futebol brasileiro, por que não? Mas eu acho que o espaço para teste vai ser muito pequeno pelo pouco tempo que a gente tem até a Copa do O Mundo. ponto teste, importante, entre aspas, nessa convocação é o zagueiro, né? O Alexandre Ribeiro. E que ele conhece, que ele jogou e conhece. enfrentou. Outro ponto importante, ele viu um jogo ontem que ele não vai ver com frequência no Campeonato Brasileiro. A velocidade do jogo, o nível do jogo, a intensidade do jogo. Tipo de arbitragem. A arbitragem também. Quando ele começar a assistir uma sequência de uns 5, 6, 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai tomar um choque de realidade. Vai mesmo. Pelo que ele acompanhou na Europa, essa vida toda dele como treinador, como jogador, a intensidade que se joga lá e o que ele vai ver aqui no futebol brasileiro. Certamente ontem ele deve ter prestado atenção no Marlon, no Gregory, no próprio Igor Jesus, no próprio John, e depois ele vai pedir para o pessoal da comissão dele, me mostra mais alguns jogos desses jogadores, desse ano, da temporada passada, como eles jogavam, se pode encaixar no meu sistema de jogo ou não, porque ele não vai conseguir fazer teste. Se ele chamar um ou outro, vai ser porque esse jogador joga da maneira que eu gosto, da maneira que eu preciso. E vai ser chamado. Só que eu acho que ele vai ter um choque de realidade quando ele começar a ver os jogos do Campeonato Brasileiro. No outro jogo do grupo, numa noite. Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo depois da vitória espetacular ontem no estádio Newton Santos. André Rizek, como sempre, muito, né, ciente do que tá falando, elogiando demais a torcida do Botafogo, que compareceu mais de 30 mil botafoguenses ontem no estádio Newton Santos. Teve festa, teve mosaico. O Botafogo tá ficando meio sem o que fazer em mosaico, né? Tá parecendo quase ficando repetitivo. Mas aí mesmo assim ainda conseguiu dar um lindo show ontem, não foi, filho? Neném gostou, não gostou? Não, aperta não. Então, galera, eu não vou me estender muito porque eu tô tomando conta do zoeirinha enquanto a mamãe foi pegar remédio e o papai veio gravar com o neném, não é isso? Então. E o fogão? Bom. Fez gol? Gol. Gol, como é que faz? Gol! Bom, o zoeirinha ainda não foi pro estádio, né, zoeirinha? Tem que levar o zoeirinha pro estádio, né? Bom, não tira não. Tira não. Olha lá o pessoal te olhando, ó. Olha lá, o pessoal tá te olhando ali, ó. Então é isso, galera. Não vou me estender muito. Botafogo fez uma linda partida ontem, com um jogador a menos, conseguiu a vitória espetacular. Se classificou em segundo, mas não tem problema. A meta era realmente se classificar, se classificou. Agora é descansar um pouquinho e já voltar a pensar no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos contra... É a boca dele, cara, é o Tais. Né? O Botafogo tem um jogo a menos. Volta a jogar agora no final de semana contra o Santos. Tô vendo. Tá, então vamos dar tchau agora pro pessoal. Até o próximo vídeo, fala. Se inscreva no canal do Fogão. Tchau. Manda beijo. E valeu, galera. Fiquem todos bem. Fica com Deus. Até a próxima. Fui. Foi.